Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do direito romano. Seu podcast de atualidades e assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. O RomaCast é um oferecimento de CAT Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis, entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas aqui no Rio Grande do Sul, região metropolitana e Capão da Canoa. Momento Alto Jabá, não deixa de seguir a gente no Instagram, @direito romano. Postar que tá nos ouvindo nos stories, dar 5 estrelinhas, seguir lá no Spotify e principalmente agora no YouTube, que estamos colocando sempre os episódios lá no YouTube, sem edições. Quem quiser assistir lá no YouTube ou que já está nos assistindo aí, dá o joinha e se inscreve no canal para nós. Tá bom? Era isso. Hoje é dia 30 de junho de 2021, último dia do semestre, estamos virando o meio do ano, mais um ano de pandemia aí para nós. Só um dos convidados aqui, só uma das pessoas desses 4 tá vacinado, eu acho, né? Depois a gente confirma. Eu gosto de sempre dizer isso, porque depois no futuro a gente vai ouvir e vai lembrar que a gente não tava vacinado ainda, que tava apavorado. Pouco atrasado na produção dos episódios também, importante dizer, né? A gente teve umas pequenas semanas sem aí, acho que foi 2 em branco, mas agora estamos de volta e prometemos seguir o baile. Também dizer, antes de o Indruz apresentar o tema, que estamos aqui hoje com quem? Estamos aqui com o senhor Cássius, que já participou do episódio número 17, que a gente falou sobre o racismo, sobre a parte lá do conflito que rolou lá entre o João e o Rodolfo no Big Brother, que gerou muita discussão, a gente fez um episódio sobre isso. Então, bem-vindo, Cássio, tamo aí, tamo junto. Sempre uma honra mais uma vez participar, poder debater um tema interessante e atual com vocês. Tá, deixa eu só ver se confirma. Pra vocês também ficou baixinho? Ficou baixinho pra ti, Indruzi? Cê- O teu tá no mudo, Indruzi. Ficou baixinho, Cássio. Tenta falar de Ficou, novo. parece abafado. Vamos ver, tenta de novo. Boa noite, mais uma vez uma honra estar presente Agora no voltou. podcast, poder compartilhar um assunto tão interessante e atual com vocês. Tá. Conseguiu, deu tudo certinho, será, Indruzi? Deu uma hora que deu uma osciladinha, né? Dá uma oscilada. Antes estava funcionando de boa. Enquanto a gente conversou do Grêmio ali, das Copas, tava tudo Tá. bem. Boa! Não, é talvez a minha voz também, Ó. quando eu dou uma... Voltou. Bueno. Não, mas Bueno. não fala é só nesse tua tom voz, aí. não. Acho Não que é fala só tua nesse voz, tom aí. não. Agora o som veio. Antes parecia que tava dentro, tava escondido até as macaxas. acho que é a proximidade mesmo ali, daí eu vou fazer uma voz menos grave, porque daí fica o agudo, ele vai mais rápido. Tá, então já te dá o oi de novo aí pra gente garantir. Boa noite, RomaCast. Mais uma vez uma honra estar presente com vocês, né, para debater sobre um assunto interessante, tão atual como este. Boa, agora sim teu som foi ferrenho. E estamos aqui hoje com um convidado também muito especial. E esse nunca participou do RomaCast. É a primeira vez dele aqui. Mas presencialmente ele nunca participou, porque ele já participou via áudios que ele nos presenteou no nosso grupo do WhatsApp há algum tempo atrás. E alguns deles eu já coloquei. Teve um episódio que eu coloquei ele contando uma historinha rapidinha, e era muito engraçado, eu não lembro qual que era. E todo episódio, para quem nos escuta, quem escuta sempre, quem escuta alguns, já percebeu que lá no final, quando vai encerrar o episódio, tem um sempre grato, galera, sempre grato. E o autor do Sempre Grato está aí com a gente hoje, senhor Chico Fernandes, sempre grato, Chicão. Te apresenta aí para nós. Pessoal, boa noite a todos e aqueles que estão ouvindo e ouvirão o RomaCast. Agradecer aqui o convite, o Kaiser, o Anderson, a parceria com o Cássio. A gente tem, assim, acho que uma amizade, já dá para dizer, de longa data. E é um prazer estar aqui com vocês, e mesmo que sendo pego meio de surpresa, mas o tema é relevante e acho que extensivo. A gente vai conseguir bater um papo legal aí. É um prazer estar com vocês. Exatamente, o tema foi, a gente chamou o episódio meio de última hora, assim, a gente teve que gravar.
eu só conseguia esse horário, a gente se ajeitou aqui, e porque o tema tá aquecido, né? Recém aconteceu, tá todo mundo falando, daqui a pouco já esfria, já ninguém mais fala, então vamos aproveitar enquanto tá quente. Indruzi, taca o tema aí pra nós e vamos embora. Fala galera, tudo bem? Vamos lá, o tema realmente tá bem quente. Até o Kaiser convocou esse episódio aí ontem mesmo, então tivemos que fazer um ligeirão aqui para montar um roteiro para ficar bem legal. Mas a gente viu que nas últimas 2 semanas a TV aberta tem nos bombardeado de notícias a respeito do caso do Lázaro Ramos, que é em Goiás, ou Distrito Federal. Agora eu não me lembro qual é a cidade, qual estado É necessariamente. Lázaro Ramos mesmo o nome dele? Barbosa. Falei errado? Lázaro Ramos. Falei Lázaro Ramos? Não, E vou mudar aqui. Tu não é o primeiro a errar. Não, peraí, vou começar de novo então. Fala galera, como é que vocês estão? Muito bem-vindos de volta aqui ao RomaCast, Cássius e principalmente o meu querido amigo Chico Fernandes. Realmente o tema ele tá bem quente, cara, tá bem na mídia. Na verdade, até as últimas 2 semanas a TV aberta tem nos bombardeado de notícias a respeito do caso do Lázaro Barbosa. E é um sensacionalismo que já se tornou natural nas emissoras, né? Acho que é aquela escola da Atena de fazer programas. E é isso que a gente tem visto quase diariamente fora a Covid, né? Então, na verdade, só mudou um pouco. A gente espareceu um pouco de Covid e entrou no caso de um serial killer, que foi o rótulo comercial que se colou, mas que, na real, não é isso mesmo, né? Tem um fundo aí que ninguém quis investigar. E algo comum que também se criou no Brasil, apesar de tanta desgraça, é a criação de memes, né? Então, fizeram várias figurinhas, stickers e tudo em uma situação e uma cena em que não tem humor nenhum. Mas como todo carnaval tem seu fim, o caso Lázaro se encerrou na última segunda-feira, agora dia 28 de junho, em um confronto com a polícia do Distrito Federal e que ficou marcado pela captura e morte desse fugitivo. Mas uma morte que foi alvejado por mais de 20 tiros. Foi mesmo um confronto? E a melhor, foi algo mesmo a ser tão comemorado assim pelos policiais? Rapidamente isso se desenrolou nas redes, na nossa bolha virtual, um debate entre aqueles que comemoraram a morte do assassino, ou melhor, o serial killer, né? E aqueles que entenderam que houve excesso da polícia, medida em que Lázaro deveria ter sido capturado e levado a julgamento, e não ter sido executado sumariamente pelo Estado. E vale lembrar que há pouco tempo a gente viu outro exemplo de uma atuação de forças policiais que despertaram dúvida se realmente a polícia está preparada para esse tipo de confronto ou se ela exatamente é o outro lado da mesma moeda ou elas estão no mesmo lado. Esse foi o incidente do Jacarezinho. Então, no episódio de hoje, a gente vai tentar entender se há espaço para criticar a atuação das forças, não limitadas ao caso Lázaro, mas tomando ele como exemplo, e se há algum argumento legítimo para desfazer o discurso raso de que bandido bom é bandido morto, ou, melhor, o de mais um CPF cancelado. E até eu já queria, de antemão, aqui dizer que a gente não quer passar pano para crime de ninguém, entendeu? Os crimes que esse cara cometeu foram terríveis e obviamente, a gente entende que deveria ter um julgamento, não uma execução. Mas eu já queria abrir aqui já a primeira pergunta para vocês, que é o caso Lázaro e, sobretudo, os casos que são veiculados nessas forças-tarefas em favelas do Rio de Janeiro, elas nos causam a impressão de que é um Estado executor. Eu não sei se vocês pensam isso também. Quero saber se querem. Algum de vocês quer começar aí? Cássio, começa tu. Chico, uma honra, senhor. Bem, não, o Estado executor, eu não tenho dúvida disso. O Estado é executor, aliás, executor de vidas, né? Não executor das coisas que ele é proposto e está ali eleito pelo povo para fazer. Essa é uma coisa que eu trago comigo há muito tempo. E se a gente falar aqui do caso Lázaro e vier com outras, eu até do caso Lázaro conheço pouco, mas é a banalização da vida. Você comemorar a morte do sujeito que foi lá. Hoje eu vi minimamente, assim, mas só para ver como ele foi executado. Eu já digo assim, com pouco que vi,
ele foi executado. Foi sim, porque eu li hoje aqui, ligeirinho, diz que o sujeito foi encontrado com 2 armas, uma pistola aberta com todos os tiros deflagrados, ela deu o último tiro e ficou aberto, né? A gente conhece o movimento da pistola. E um 38 com 6 tiros deflagrados, o sujeito estava atrás de uma moita, daí eu fico imaginando, lá, o carinha está na moita, lá, pá, levando tiro de 50, policial na volta, diz que deram mais de 120 tiros, 30 localizaram nele, mas então ele descarregou as armas. Parei um pouquinho, por que não prenderam o homem? Por que estão deixando? Por que polícia preparada é essa? E nós queremos saber o crime, qual é a motivação, qual é o que é um processo penal que se abre um processo. Primeiro, nós não temos pena de morte no Brasil. E se tivesse, ele tinha que ser condenado à morte. Não cabe ao agente público se achar no direito. Ele tem direito de atirar em legítima defesa. Pronto. Mas é legítima defesa isso, porque o cara estava lá trocando tiro com a polícia e tal. Que preparo é esse? Ou eles foram instruídos, aí nos dá o direito de pensar. Ou eles foram instruídos para achar o cara e matar, cala a boca. Eu não gosto da teoria de conspiração, não conheço a região. Se foi lá porque estava amando de outros e tal, eu estou criando isso muito ligeirinho. Mas dizem assim, né? Que o cara estava escondido esse tempo todo porque é mateiro, conhece a mata, um homem criado naquela coisa e tal, 32 anos de idade. 32 anos de idade, não sei quantos anos preso e tal. E é mateiro, conhece a mata, conhece os túneis, conhece riacho, conhece rio. Eu disse, é o Rambo? É o Rambo, cara? Não, mas por favor, deram uma ficha do cara, que daí é olho nu, não condiz. E aí hoje também, assim, né, que ele tinha umas coisas de comer, um macarrão, não sei, e R$4.400. Uhum. R$4.400 numa região abaixo da miséria. O cara não é um ladrão de banco, de gangue, mano, dos contra, do PCC, que está lá. Não, ele não é. Ele é um bandido solitário que fez um monte de atrocidades. Aí não vamos lá, o cara é um bandido, ponto. Mas e esse dinheiro? Ele não assaltou, porque disse que ele roubou 200 pila do Machado. Nós temos direito de pensar que ele estava sendo financiado. Exatamente. Temos direito de pensar. E o Estado que o executou quer que nós pensemos nisso ou quer não? Deixa ali, porque a gente sabe que isso aí... Eu antigamente dizia assim, não gosto dessa música. Por quê? Porque é sabonete. Isso aí estamos ouvindo hoje, daqui ninguém vai ouvir. Escuta Chico, que daqui a 30 anos tu vai estar ouvindo. E era verdade, eu continuo ouvindo Chico 30 anos depois. Isso aí é o tipo da coisa sabonete. Daqui ninguém vai falar mais. O Indruzi bem colocou. Então, Indruzi, assim, para responder, a meu juízo, o Estado é executor, sim. Não, e estamos falando em processo penal, eu não sou especialista, mas é executor, sim. Agora, não é executor do devido processo legal, não é executor do contraditório, da ampla defesa, não é executor do princípio de inocência, porque antes do trânsito em julgado é princípio de inocência. Não que esse cara fosse inocente que estava ali, mas o Estado é executor, sim, quando executa a pena provisória, e aí vai indo. O Estado só não é executor das boas maneiras, da educação. Quando eu falo boas maneiras, eu falo até meio que... Mas assim, da educação, né, do bom uso do dinheiro público, da publicidade. Vamos falar aqui no LIMP da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. E aí, só assim, para já botar uma coisinha. Nós íamos mal há muito tempo. Há muito tempo nós íamos mal. As políticas públicas são mal há muito tempo, porque a gente até vê uma política boa de governo, não se vê política de Estado. Não tem... Mas agora nós temos um homem aí, eu vou me atrever a dizer aqui, um boçal, e já era um boçal antes, e ele vem banalizando a vida, e vem se tornando cada vez mais um Estado executor. No Rio de Janeiro, vocês lembram o Witzel, já que dá para fazer? Ele não foi lá numa ponte lá comemorar que tinha metralhado o cara? E daí a gente vai dizer que o Witzel é um boçal? Não, é a banalização da vida. O que ele fez, a meu juízo, ele é o governador, o comandante em chefe, ele foi lá e comemorou, depois vem dizer que não. E é um homem que é um magistrado, juiz de direito.
Então, o Estado que nós temos e nos passa para a sociedade, a meu juízo, é o Estado executor. Até aproveitando, antes do Cássio responder também o que ele pensa, tu já tinha até meio que mencionado do revide da polícia. Até o secretário de Segurança Pública lá de Goiás, que é o senhor Rodney Miranda, ele declarou que, em razão do foragido ter descarregado uma pistola contra os policiais, eles não se obrigaram a revidar. Mas porra, tinha 50 caras atrás dele para revidar um Mas tiro aí, para imobilizar o cara era suficiente. Os caras desceram o cacete no cara. quando ele revidou, quando ele terminou, descarregou a pistola, ele não está mais revidando. Aí tem que prender o homem, tio. Exatamente. Acho que o Chicão deixou quem escutou aí já a dissertação, como é que se diz, a sustentação oral do Chicão, já entendeu a posição do rapaz aí, não teve meias palavras. Agora eu quero saber do Cassius, um cara que atua mais com o crime em si, né? Advogado criminalista aí que tem a gente tem a honra de receber, já deu alguma aula no último episódio que fez com a gente. Diz aí, Cássio, o que tu tem a falar sobre o tal do Estado executor? Estado executor, né? O Estado executor no Brasil ele é muito atuante, né? Atuante diariamente, 24 horas por dia, né? Em cima da sua polícia, com mais, né, intenção da polícia ofensiva, como temos o caso aqui da Brigada Militar, né, no estado do Rio Grande do Sul, que caracteriza, né, bem parecido com o que aconteceu no estado de Goiás. Essa situação, né, como o Chico levantou muito bem, da questão do devido processo legal, né, se torna o Lázaro Barbosa quase um mártir dentro do crime, né, dentro da realidade. Porque como se foi passando o tempo ali dos delitos, né, que ele cometeu e a busca pela prisão, houve com o tempo só a fomentação da necessidade, digamos, da lei de talhão, de olho por dente, olho por olho, dente por dente. Por quê? Como uma pessoa que, né, cometeu um delito de tamanha gravidade, e eu aqui como advogado criminal, né, respeito a situação do tamanho da crueldade, né, de um jovem de 15 anos de idade, né, uma mulher foi estuprada e posteriormente, né, executada. Então, o delito em si, mais grave impossível, né, dentro da minha realidade, é um delito que, como advogado criminalista, eu não faria a defesa, né, tendo em vista a circunstância do caso, né, e a gente ter essa opção de escolher, né, quando a gente se sente preparado, né, e leve para realizar uma defesa. Mas, né, trazendo para a situação do Estado executor, né, o Brasil em si, ele tem essa cultura de realizar, com o passado do tempo, a mesma cultura anterior. Nós teremos a situação do Nordeste, né, dos cangaceiros, e apontamos ali, talvez, no Lázaro Barbosa, ou um cangaceiro evoluído, uma situação, né, como bem trazida, que é a questão dele talvez ganhar dinheiro, né, para executar, porque a gente falou, ninguém com 4 mil reais naquela área, naquela região em fuga estaria. Né, não tem condições de andar no mato com um valor desse. Então, dentro dessa realidade cultural, dentro dessa realidade, né, de quem ele representava, o Estado executor, ele busca, não em segundo momento, mas em primeiro, demonstrar a sua força. Só que a sua força não é a força de Estado, não é a força de representatividade, é a força de execução, é a força de letalidade. E essa força de letalidade, ela é apontada contra o Lázaro, é apontada como aconteceu no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Em suma, o fato do Lázaro, né, também não tenho um conhecimento enorme sobre o que aconteceu, eu vi algumas reportagens, algumas coisas em rede social, mas, né, o que mais chamou a atenção quando eu fui ver realmente que era o Lázaro era o tempo que ele estava como né, foragido da justiça, né, entrando pelas matas, né, conhecendo ali o território, e esse foi a fomentação. A gente busca, né, um paralelo próximo nos Estados Unidos, quando tem os delitos, quando tem, né, os serial killers, né, o serial killer, como foi apontado que o Lázaro entraria na situação e a polícia em pouco tempo, né, fomentaria a busca e poderia, né, em alguns casos, tendo essa questão da legítima defesa, né, acontecer a execução,
como em outros casos, né, realizar a prisão, como a maioria, né, os serial killers nos Estados Unidos, geralmente eles cometem o delito e posteriormente eles se matam, né, ocorre o suicídio, devido à proporção que eles sabem o que vai acontecer. Então, né, já é no meu modo de vida, já é uma expectativa. Eles sabem, né, diante daquele fato, o resultado, como, né, há pouco tempo a gente teve aqui em Santa Catarina também, aquele caso, né, grave do jovem que entrou na creche e, né, fez para mim, uma das maiores bárbaras do Brasil, né, contra crianças e professoras. Mas esse ponto, né, o principal da execução, é que o Estado, ele é preparado para executar. Ele não tem um preparo racional. Uma abordagem policial, ela muitas das vezes ela é racional. Às vezes a gente pode até uma crítica dentro da abordagem. Mas essa abordagem ela foi racista. Essa abordagem foi pela questão onde, né, a pessoa reside, dependendo do bairro, não ia ser da mesma forma. Mas aí qual é o ponto? Não vamos nem trazer para esse campo, digamos, né, social de como foi a abordagem. É que, paralelamente, a questão da prática, de como é ensinada, como é a lei fria da abordagem, ela já está errada. Ela já começa errada ali. Independente de quem vai ser o agente, né, a sofrer a abordagem, um negro, né, numa região de classe média alta, numa região de pobreza, ela já inicia errado. O preparo já não existe. Então, nesse caso, o Lázaro, né, para mim, ele se torna muito relevante nesse ponto. Não houve o preparo mínimo. Existiam 300 homens, a caça de uma pessoa numa região conhecida, com cachorro. Teve até oração para buscar o foragido. Então, tu nota o tamanho do despreparo inicial. É que nem o Chico falou, tem 32 anos e já foi preso. 32 anos é um jovem adulto, né? Um adulto, podemos usar, é metade da vida adulta. Então, é uma pessoa que, mesmo tendo conhecimento, né, de ser preso, conhecimento de crescer na região, 300 homens atrás de uma pessoa por 2 semanas, se isso não é caracterização do despreparo total, e ainda quando vão lá e realizam uma execução, que nem teve aquela situação onde eles pegaram um corpo, né? Tem um vídeo que eu visualizei, eles pegam um corpo e tocam dentro de uma ambulância. Ali tu lembra, esse é o problema, tu vê o despreparo geral, porque mesmo com a execução, vamos pro lado da execução. Ele realmente, né, teve os disparos, mas vamos encaminhar pro hospital. Vem a abordagem, né, tomou uns 20 tiros, né, colocar numa maca, ter abordagem, vai ter o atendimento, menos socorros, é o Estado, entendeu? A carta magna aponta que tem que ser dessa forma. Não, eles vieram como um saco de lixo. Não estou dizendo na questão, né? Não quero entrar no mérito, como eles pontuou bem, sobre o quanto merecia ser bem tratado ou não o Lázaro Barbosa. Nunca vamos fazer esse mérito aqui, porque daí é um mérito que a gente bota na mesma frase que ela diz sempre. E se a pessoa que morreu fosse meu parente? Não vamos entrar nesse mérito, que é uma discussão que, olha, a gente pode ir muito além disso. A gente pode ir muito além disso. Então, naquela forma, naquele tratamento, aquela ação de alguém que representa o Estado, que é capacitado, ou deveria ser capacitado, para realizar a abordagem e, posteriormente, mesmo com os disparos de arma de fogo, realizar, né, a locomoção, né, do foragido até a ambulância, tu nota que o preparo é total. Que a polícia, no Brasil, ela é executora porque a execução é o fim, é a busca. Não importa o caminho. A polícia, quando tem alguém foragido que tem essa situação, digamos assim, dele, que já trocou tiro com a polícia, o comando e o Estado, ele representa que vamos buscar o alvo e executar. E não é simplesmente que nos Estados Unidos que vamos buscar e ver o que acontece. Não, é o caminho. Foi 300 homens para executar um e demoraram 2 semanas. Então, até o jeito que eles queriam executar não deu certo. E gastou então, se prepara em todos os pontos. Tufas, né? Gastou as tufas também, acho que foram 19 milhões o custo dessa operação, porque teve helicóptero, teve drone, teve um monte de coisa. Tudo, 19 milhões? Tá falando sério? Mas me parece que não teve uma coisa. Um mínimo trabalho de inteligência, né? Exato. Não tem. Essa é a principal crítica, é não ter a inteligência no preparo. Você coloca 300 homens em um lugar para alcançar uma pessoa, eu tenho que ter um objetivo concreto, bem realizado e com preparo de inteligência. É como uma polícia civil quando vai entrar numa comunidade, né, aqui no estado, pelo menos, não vamos para o Rio de Janeiro, que daí é complicado, mas é um preparo de 300 homens para entrar nos locais, cumprir os mandatos, cumprir as prisões e não acontecer nada, porque é exatamente esse o ponto para que sejam muitas pessoas. Se eu tenho 300 homens, o Lázaro Barbosa, ele não vai ter como fazer nada. O agente não vai ter como
bater de frente com o Estado? Porque tem 300 homens. É o que a Polícia Civil faz. Se ela vai entrar numa comunidade, ela leva 300 homens. Por quê? Porque ela sabe que a força-tarefa dela é muito maior do que a realidade que ela vai encontrar no local. Ela fez um estudo preparatório, ela sabe quem está lá, ela sabe quantos armamentos seriam, e ela sabe o poder de fogo que ela necessita. E daí, chegando no seria caso o poder executor do Estado, que a gente cobra. Daí, o que eles usam? Usam os 300 homens para ser o quê? Um poder executor. Porque é 300 pessoas para executar, não 300 pessoas para planejar com inteligência e realizar o que o Estado deveria buscar de acordo com o devido processo legal. Então, a força, né, usada que era para ser usada com inteligência e com um raciocínio lógico de chegar no resultado, simplesmente vira uma bárbara. Vamos pegar 300 homens armados, vamos buscar o agente, quando a gente encontrar, a gente executa. Mas isso, poderiam buscar nós aqui mesmo, a gente se juntar, né, nós, o direito romano, 30 homens, e ir lá e executar. Não muda, a gente não precisa ser polícia, a gente não precisa estudar, a gente não precisa se preparar numa escola da polícia. É o fim dos tempos, porque a inteligência, a questão do Estado, ele, né, busca cada vez mais mostrar para a sociedade o quanto não tem despreparo, o quanto todos os atos, né, do presidente Bossal ao rapaz que joga o Lázaro para dentro da ambulância e sai abraçando, comemorando. Ele ali deveria pensar, eu sou um agente público do Estado. Ele fez um juramento. Esse juramento ele tem que ter consciência do que ele representa. Ele tem que ter consciência do poder dele dentro de uma sociedade. E comemorar uma execução, mesmo tendo toda essa relevância e mídia que teve em cima, demonstra o total despreparo e quanto o Estado é executor no Brasil. E, infelizmente, se as políticas públicas de polícia e de necessidade de existir uma polícia ostensiva no Brasil não for revistas, vão continuar sempre. Sabe que me chama a atenção? Só queria fazer um comentário e depois eu acho que tu já consegue engatar também, Chico. A gente tem falado bastante dessa mídia sensacionalista e do que isso move pelas pessoas, naquele sentimento, cara, tem que capturar do jeito que for. E isso mexe bastante com o emocional. Eu até num outro grupo ali do WhatsApp, até estava conversando com alguns amigos, e eles falando de comemorar e tal. Eu falei, cara, isso tá errado. Comemorar a morte de uma pessoa tá errado. Da forma, né, como foi feito assim. E aí o cara me disse, não, mas tem que pensar, cara, eles estavam 20 dias numa pressão psicológica, ou emocional, não sei o quê, mídia, sempre em cima, e eles com aquele medo de fracasso, aquela expectativa de um fracasso. Cara, eu não vejo isso como justificativa para fazer o que fizeram, tá? Mas essa pressão externa, ela atrapalha muito. Ela atrapalha muito essa inteligência que deveria ter da polícia estatal. Eu acho que, não sei se tu quer engatar nessa linha também, Chico. Eu até só ia dar uma pitaca ali, também dá para seguir aqui. É o seguinte, eu vejo só como o Estado, a publicidade que o Estado tem que fazer. Vamos ver desse fato aqui. Primeiro disse que levaram o cara do lugar porque ele estava vivo, tomou 20, eu já vi falar em 35, não sei o que, o Datena deve ter dito 100, mas enfim, 20 tiros e ele estava vivo. Bom, então, me parece que se justifica a remoção para salvar a vida dele, para manter a vida dele. O cara está vivo, está preso, ele passou a ser responsabilidade do Estado que tem que levar para o hospital para salvar a vida. Passo. Atirado dentro da ambulância, dentro da viatura, para depois da ambulância, não sei se ele estava vivo ali, me parece que estava morto. Mas e se ele está morto no local? Qual é o procedimento? Não seria chamar o Instituto de perícia, o Instituto Médico Legal, fazer o levantamento, os agentes são responsabilizados, blá, blá, blá. Não é isso, gente. É porque era o Lázaro, aí o bandido lá, não, é para ele, é para mim, é para o Chico e para o Francisco. É para o Chico e para o Francisco. Então, a própria publicidade que o Estado dá é nessa linha. É numa linha que te deixa dúvida, que te deixa falar o que a gente está falando aqui, que dá para fazer teoria. Isso. É a mesma linha, Chico, e quando acontece, né, geralmente os delitos, como, né, a gente sabe, são famosos no Rio de Janeiro, é o dente por dente, porque se o Estado faz isso, por que o delito, né, o criminoso mais pesado faz e chocaria? Não choca. É a realidade do país. A polícia atua dessa forma. Os criminosos atuam no mesmo, e a gente espera que a gente seja uma Europa.
mas com essas Então, atitudes. Nós temos práticas aí, né, da idade, tu bem falou, a lei de Talião, né? E que hoje, veja bem, a lei de Talião é porque era assim, olho por olho, dente por dente, mas se o cara matava o servo do rei, ele era executado. Então a lei de Talião veio até para minimizar isso, né? Hoje não, a gente usa assim, dessa forma, mas nem assim seria, Esse né? peso teria. Não teria esse peso, exatamente. E agora a grande mídia, Cruz, assim, eu já nem digo a grande. Vamos chamar o Datena de grande mídia. Eu tenho o prazer de ouvir o Datena muito seguido, porque eu entro aqui em casa, meu pai invariavelmente está com a televisão e está ouvindo o Datena. Então, né? Então tu escuta uma torce, sai sangue. Torce, sai sangue. Atrapalha. Agora, o agente público tem que ele não pode se permitir para isso. E aí também falta o Estado. Eu vejo o pessoal da brigada, assim, eu tenho até amigos que convivo, assim, que são brigadianos, começo de carreira. Eles ganham muito pouco, cara. Eles são muito mal preparados. Eles não têm essa infraestrutura. Para te usar uma arma na rua de forma ostensiva e coisa, tu tem que ter preparo. Tu tem que chegar na tua casa tranquilo, teus filhos estarem tranquilos, teus filhos ter colégio, né, almoço, janta, tudo tranquilinho, tuas contas pagas. Isso é fato. Tu dá uma arma pro cara, ela é letal. Tu dá poder pro cara. Tu entendeu? O cara tem que ter um mínimo da contrapartida. E hoje não tem. Não é hoje. Nunca teve. Não quero dizer que o salário termina a corrupção, porque não, a pessoa às vezes sempre quer mais e tal. Mas eu estou falando do estado de espírito do indivíduo. Nós temos uma polícia mal preparada, mal remunerada, como 99% dos funcionários públicos, que hoje são chamados de Marajá, mas isso é uma minoria, né? Sem reajuste, sem nada, passando trabalho, dificuldade, e sendo assim taxado, o cara é polícia. O cara é polícia, é corrupto. Não, mas vai vir, quem é que vem? Vai ver o cara é polícia. Pô, gente, é isso, e isso é culpa do Estado. Esse é o Estado, que tem que preparar o seu pessoal, que tem que preparar seus funcionários, que tem que preparar seus agentes, seus agentes. O policial, ele é um agente do Estado, então ele tem que ser preparado e tem que ser cobrado para isso. Sobre isso agora, eu tô com poucas palavras e muitas observações, vendo vocês falando aí, que vocês entendem muito mais do assunto que eu, mas eu gosto de trazer a parte mais leiga, digamos assim. Em alguns grupos que eu participo também, foi falado assim, que bom que mataram o cara, tipo, já veio pela zoeira, né, e tal, já mandaram os vídeos tudo dele sendo carregado e, né, todo cheio de tiro de bala ali, todo furado, né, as imagens, aquelas que o cara nem quer ver, mas acaba vendo sem querer. E aí, isso que o Chico falou agora, assim, do preparo policial e tal. Alguns estavam comentando, tá louco, né? Tem gente ainda que achou ruim, né? Eu lendo conversa de WhatsApp. Tem gente que ainda achou ruim o que a polícia fez. Imagina, o cara é bandido, não sei o quê. Aí, eles estavam discutindo isso, né? Aí eu só falei assim, olha, aí agora eu tô dando a minha percepção pessoal. Eu acompanhando como eu tava acompanhando, assim, bem por cima, mas sabendo que tinha 300 malucos atrás de um só, eu já imaginava que quando achassem ia acontecer algo assim, já tinha uma ideia, né? Já esperava. E outra coisa, eu já tinha o sentimento de que isso ia ser comemorado e tudo mais. Então, por ele ter feito o que ele fez e como todo mundo falou aqui, né? Mocinho ele não era, tal. Enfim, sobre ele ser inocente até que seja julgado realmente, né? Isso é um outro ponto. Mas enfim, o cara tinha lá os crimes dele e tal, e ia ser procurado por isso, e quando fosse achado, isso ia pesar muito pelo que ele fez antes. Mas enfim, eu disse, olha, eu realmente, quando eu vi a notícia de que pegaram ele e que ele morreu, a notícia foi essa, acharam o Lázaro e parece que morreu, nem prenderam, morreu. A sensação que me deu na hora digamos assim, de cidadão, né, de pessoa, digamos, não tô pensando no direito nesse momento, foi, que bom, né? Se o cara tava
invadindo casas e matando famílias, estuprando gente, pô, que bom. A sensação que me deu foi, bom, um perigo a menos, né? Ok, foi uma sensação positiva nesse ponto. Bom que aconteceu. Aí, quando começa a vir notícias, foi metralhado do jeito que foi, aí já começa a bater o lado mais, né? Eu apresento aqui um podcast que te trata de direito e tudo mais, o cara já começa a pensar, bom, mas espera aí. Aí o único comentário que eu fiz numa discussão dessa no WhatsApp foi, olha, realmente, eu também fiquei, né, de certa forma feliz com que ele tenha sido capturado, e capturado não, né, metralhado, que ele foi morto no caso, mas tá errado. Eu só botei isso, mas tá, né, foi feito errado. E aí já começaram, pois é, né, tu vê, o que o cara fez não tá errado então, né, o que ele fez, matou um monte de gente não tá errado. Daí eu disse, gente, às vezes, né, tem que entender o que eu disse foi que o que a polícia fez foi errado. Não que o cara não tenha feito nada errado, sabe? As pessoas se perdem um pouco. Mas então ele pode matar todo mundo e os policiais não podem matar ele. Olha, ele pode ser um bandido, ele pode ser um delinquente e tal, ele pode ser o vilão, pode ser realmente uma pessoa perversa, terrível. Agora, a polícia não deveria. A polícia deveria agir de acordo com a lei, né? Não são iguais aqui. Um é um cara que tá, foda-se a lei, tá chutando todo o balde, tá fazendo as atrocidades que quer. O outro é a lei, é o Estado. E aí, colocar os dois como iguais, as pessoas perdem isso, né, na moral. Aí o pensamento que eu tive e puxei na conversa pra falar sobre isso foi um que eu até agora não vi ninguém falar sobre isso, mas me surgiu na cabeça. Eu falei, o que o Cássio mencionou antes ali, do caso no caso, se for um racismo, né? Ele nem queria puxar a parte social do negócio, mas eu fiz o seguinte comentário, dei o exemplo. No caso lá do Floyd, do policial que colocou o joelho e asfixiou o Floyd, todo mundo que tá dizendo agora, a maioria, 95% das pessoas tá dizendo que a polícia fez certo. Essa maioria toda também achou um absurdo o que o policial fez com o Floyd. A maioria das pessoas, né? Todo mundo postou nos stories, meu Deus, absurdo, Black Lives Matter, tudo mais. E aí, lá, tu acha um absurdo o policial ter asfixiado o cara até morrer. E aqui, que foram 300 policiais metralhando, né? Não sei, acho que não foi 300, mas 50 policiais metralhando o cara até não poder mais, aí tu não acha absurdo. Daí, a resposta que veio, que eu já sabia que viria, sim, mas o cara era um inocente, né? E agora o Lázaro não é. Pois bem, pela lei, nenhum deles ainda era julgado, condenado, né? Então, naquele momento ali, vai que o Floyd também tinha matado um monte de gente. Vai que o Lázaro não tinha matado, depois descobrissem que o cara não era ele. Enfim, sabe? Essa discussão as pessoas não pensam. É tudo resumido. Só que daí, ok, no Lázaro, que ninguém conhecia, que todo mundo condena que já era, e é um coitado, e ninguém mais vai falar sobre, ok. Agora, começa a diminuir isso, começa a virar um conhecido teu, começa a virar, como o Cássio disse ali, né? Se é alguém da tua família, mas essa lei do Lázaro vai valer pra todo mundo? Então, a partir de agora, o cara cometeu um crime, ele pode ser metralhado na rua. Azar. Então vai ser assim. Acabou a legislação, não tem mais nada. Então, essa era a minha contribuição. Sabe o que é interessante até levantar esse ponto, Kaiser? É que, assim, nós, cidadãos comuns, a gente pode se levar pelo emocional para tomar decisões. Não é recomendável, né? É recomendável que a gente faça pela uma forma racional. Mas a gente se permite, porque a gente não tem um preparo para lidar de uma situação dessas. E tanto que é comum, até para justificativa desse jargão de bandido bom, bandido morto, é aquela justificativa do que se tu critica isso, as pessoas te contestam, mas se acontecesse com um familiar teu, tu pensaria diferente. Se acontecesse com alguém perto de ti, tu ia querer também. Mas isso não se pode deixar que o Estado tenha tome decisões emocionais. O Estado tem que ser racional, cara, porque senão, daqui a pouco, um cara que rouba um pacote de bolacha ali porque tá com fome, alguma coisa assim, não vai ter uma justificativa. O policial pode ir lá dar um tiro nele, diz que ele tentou revidar, tocando uma bolacha nele, ele teve que dar um tiro para abater o cara. O que já acontece mais do que a gente imagina, né? Talvez o Cássio saiba mais, mas esse tipo de... Exatamente, Esse ponto eu acho importante, que é o quanto o emocional leva ao irracional. Porque, na realidade, né, todas hoje, a gente tem a questão da mídia social, que a gente consegue ver muita coisa em rede social, na internet. O total descontrole de polícias, né, ofensivas de todos os estados do país.
A realidade é que o policial ou agente do Estado, ele fica revoltado. E no momento que ele fica revoltado, não tem controle. Ele perde total controle. Então, o emocional é o que direciona a ação. Só que é um policial, é um agente do Estado. A vítima ter o emocional, que a gente falou, digamos, o Lázaro ter realizado aquilo, é totalmente emocional dele. Mas o Estado ele tem que estar preparado com o emocional. E a gente vê que essa questão da polícia ostensiva no país, ela precisa de uma política pública urgente para alterar o momento. É inegável que o despreparo começa na origem, porque não é em um estado, é uma cultura, é um país inteiro, que vários casos, vários fatos, eu lembro de um vídeo em Santa Catarina, né, de um policial com a câmera, olha o tamanho que leva, né, o tamanho do problema. O policial militar estava com uma câmera, né, na farda, e ele vai lá e agride, entra num bar para levar uma pessoa. E daí, em razão da discussão e do despreparo emocional, ele começa a agredir os donos dos bares, que era uma mulher, e um rapaz começa a agredir a mulher e dá soco na mulher. Ele estava com uma câmera no peito, gente. Então, é o tamanho despreparo, porque como ele sabia que estava filmando... Imagina quando não tem. Imagina quando não tem. Então, eles não têm o mínimo de preparo. E isso é por quê? Porque pessoas que não têm o mínimo do controle emocional, como nós também às vezes podemos não ter o controle emocional, e até em algumas atitudes depois a gente ia pensar e ver, mas ali foi totalmente uma falta de controle emocional. Eu não racionalizei a situação. Só que, quando eu estou lá cumprindo a minha função, o meu papel de profissional, né, dentro da minha realidade, eu sou advogado criminalista, eu tenho que pegar um processo, eu tenho que pegar, ver se cabe um pedido, ver se cabe uma situação, e eu simplesmente pensar daquela forma. O meu racional tem que simplesmente funcionar, né, naquele momento. O emocional não pode chegar ali. Porque é exatamente isso que a gente passou tanto tempo estudando, tanto tempo buscando. Então, a polícia, claro, é um concurso público, né, é o método da Constituição Federal para chegar no título de agente, mas, posteriormente a isso, tem que ter um trabalho muito forte. Além do trabalho muito forte, tem que ter uma educação emocional para chegar naquele momento. Então, até me lembro de um episódio muito pontual que eu vi na televisão, de policiais que eles foram num evento que era uma questão racial em São Paulo. E daí foi ter uma passeata, como se fosse uma passeata ali, uma manifestação. E os policiais militares foram lá e, né, fizeram, teve todo um confronto, todo um conflito pesado. Passado um ano daquele momento, os policiais receberam, né, uma aula, né, receberam um contato, né, do pessoal da cultura negra no batalhão, e depois daquele tempo eles foram, né, passado um ano, eles foram até o mesmo local na manifestação que tentava trazer para eles o que era a realidade da questão racial em São Paulo. Então os policiais ali estavam aprendendo, mas o que aconteceu? O pessoal do movimento fez o que o Estado deveria fazer, porque tu tem que ter o emocional preparado para poder racionalizar. Então, em momento algum, eu posso perder o meu racional. O emocional, ele fica fora da profissão. Na profissão, tu vai ser emocional, não tem, eu não consigo identificar uma profissão que o meu preparo é emocional e não racional. Porque o racional, ele é técnico, ele é de estudo, ele é de conhecimento. O emocional, ele é primário, ele é a origem humana. Todos temos para tudo. E o que nos individualiza? É exatamente a racionalidade. Então, a gente evolui, infelizmente, no Brasil, a gente evolui ao contrário, porque cada vez mais, o emocional é o que é o importante. A gente vai para uma rede social, as pessoas começam a comentar e falar sobre com entusiasmo e com, né, um poder de fala do emocional. Daí, às vezes eu posso perguntar, mas amigo, isso que tu está falando, qualquer pessoa que nasceu, né, que não é mais né, virou um ser humano, ele tem essa capacidade, tu não precisa vir aqui dizer isso. Espero que quando tu venha falar é algo racional, algo que tu tem um conhecimento, tu tem um poder, mas é isso infelizmente, a pobreza da nossa cultura. Porque o poder de fala sempre é colocado na mão do emocional. Por quê? Porque as pessoas em volta, né, o grande público, o cidadão médio, ele acredita que, não, se ela está falando no emocional, é esse que eu entendo. Por quê? Porque eu penso da mesma forma. São pessoas egocêntricas, que elas querem ouvir os mesmos pensamentos. Mas se tiver que racionalizar, se tiver que botar um conhecimento em cima, mas daí eu não sei, eu não preciso. Então, eu acho que esse ponto, o emocional, na polícia, não poderia acontecer. Porque o piloto de avião, ele não pode deixar o emocional abalar ele. Não pode ter um piloto ruim, 2 pilotos ruins. Todos têm que ter um emocional preparado. A polícia leva o mesmo risco de vida.
Então, se tu não tem preparo para ser piloto e não tem preparo para ser policial militar, tu não pode ser esse profissional. 2 pontos que eu acho que tu falou muito importantes. Um é essa questão do movimento lá ter feito o que o Estado deveria fazer, né? Que é realmente... é simples, né? Se a gente falou no outro episódio, mais de 50% da população brasileira é de autodeclarados, não sei se são autodeclarados, mas sim, são... Autodeclarados. Então é mais de 50%. Então, se o teu país, onde é que tu tá morando, mais de 50% das pessoas se identificam, né? Se autodeclaram negros, tu tem que ter pelo menos. Não é a pessoa, o Estado tem que ajudar a fazer as pessoas entenderem, né? E dar, essas pessoas pensam assim por causa disso, elas agem assim, elas sofreram isso. Tipo, isso deveria ser uma matéria constante, né? E não esperar um movimento dos caras ali, que provavelmente é um movimento, né? Uma ONG, alguma coisa, tudo feito, né? No tempo extra que as pessoas têm. Eles têm que se preocupar em ir lá para ensinar a coisa que o Estado deveria. E o outro ponto, isso que tu falou do emocional, esse caso aí, o emocional simplesmente ele estoura quando tu vê ali no vídeo os caras carregando o corpo do Lázaro de qualquer jeito lá, jogam ele dentro da ambulância e saem comemorando, se abraçando. Então é o autorretrato do emocional, né? Isso aí. Que É um evento, né? É uma foi emoção. um gol, A emoção, né? ela fica escancarada no rosto daquelas pessoas quando eles pegam o corpo e tocam dentro. Assim, o emocional, se pudesse desenhar para uma pessoa o que é o emocional, seria aquilo ali. Aí quando tu pega uma abordagem que seria racional, com inteligência, os rostos das pessoas nem aparecer, né? Porque o que tu espera? Que o agente ele seja o Estado, ele não seja uma pessoa, ele seja a representação do Estado. Então acharam um Lázaro, ele veio para o confronto, teve a legítima defesa, ele foi combatido, mas quem foi que matou, quem é que foi que deu um tiro? Não importa. É a ação do Estado. Havia alguém preparado que representa o Estado ali. Mas se comemorar o teu rosto, nem a questão do Witzel, comemorar aquela vez na ponte, o Estado está sendo emocional. Só que isso é a bárbara, entendeu? É a bárbara da bárbara, porque exatamente o agente que comete o delito, ele é emocional, ele vai lá e entra num lugar, ele mata pessoas, ele comete delito. Então, ele perde a racionalidade. Por quê? Ele perde a racionalidade porque existe uma lei, existe uma codificação do que é o certo e o errado. Ele é conhecedor desse código. E se ele vai lá e transgride esse código, ele não está sendo racional, ele está usando o seu emocional para transgressão. Então, né, é esse campo básico ali que a gente parece que perde cada vez mais. E pode ser que digamos assim, eles tenham se excedido do jeito que se excederam, se passado e deixado, tipo, as emoções, azar, isso aqui, festa. Pode ser isso, porque eles tinham noção do tamanho do caso e de que eles iam ser muito mais, tipo, eles não vão ser julgados por aquilo, não vão sofrer por aquilo, porque todo mundo comemorou no final das contas, tá? Fez o que o povo queria. Então, se aproveitaram, digamos assim, da situação para comemorar. E ainda se puder, aposto que muitos ali. Claro, a gente acaba julgando todos, né? Por, de repente, são só os que carregaram. Tinha outros ao redor ali que olharam assim, meu Deus, isso aqui não deveria estar acontecendo. Mas enfim, né, a gente acaba julgando num geral. Mas as pessoas se passam porque, nesse caso aqui, tá tranquilo. Se eu der 50 tiros na cabeça do cara, eu vou até vou ganhar uma medalha por isso. Devem ter chegado em casa, ter postado no Facebook, eu era um dos que tava lá metralhando, tipo, nesse caso ali era bonito, então talvez até por isso se passaram tanto. O problema é normalizar isso, e o pior ainda é ter aquela crença de que nada vai acontecer, entendeu? Porque é julgado pela própria justiça militar e que não pune. Simplesmente eles passam a mãozinha na cabeça, aconteceu, pô, a gente vai tentar evitar que não aconteça na próxima, e acontece na próxima. E vai Vamos acontecer abrir numa próxima. uma sindicância aqui, vamos apurar os fatos. Apurar os fatos E nesse caso específico, como em tantos outros, me parece assim que eles tinham a ordem, vocês vão lá para matar. Uhum. Me parece que é isso. Me parece objetivo vocês vão lá realizado, pra... né? Não, objetivo realizado, tá aqui, ó. Era baixar o cara, tia. Entendeu? Me parece, assim, muito claro isso. Muito claro, porque ninguém até agora falou, né? A gente levantou uma coisa que ele estava com as 2 armas descarregadas, então ele não estava mais trocando, ou ele descarregou depois que tomou 20 tiros. Não, né? É muito fácil se ver esses detalhes. Então, eles foram lá com a ordem de matar, não de prender. Agora, por quê? Se é para
esconder, latifundiar. Bom, nós não sabemos e nem nunca vamos ficar sabendo. Agora temos o direito de pensar, que o Estado deixou isso. E esse caso da ponte aí que o Cássio estava falando, lá era o governador do Estado, juiz de direito ou juiz federal, me parece, era o comandante em chefe, ele comemorou, o emocional dele afluiu, porque ele comemorou, olha ali meus votos, o povo queria isso e eu estou dando. Né? O emocional, exatamente, o emocional, a razão não existiu, porque não há razoabilidade, não há razão nisso. Não há razão. Qual é a razão dele? A emoção de ver os votinhos dele, que eu estou para ele. Não é outra coisa. Não é outra coisa, não. Não é outra coisa, não. E a gente vem falando isso assim, a gente, que eu digo, as pessoas, as ditas pessoas de bem, né? Que a gente se encontra assim para ver, porque tem gente que às vezes tu não reconhece mais as pessoas de bem, tia. Tu reconhece as pessoas que não têm, às vezes, uma capacidade de interpretação. Às vezes tu conhece. Mas assim, a banalização da vida e depois desse fenômeno da antipolítica que elegeu o sujeito que está lá no Planalto, que eu digo, é o fenômeno da antipolítica, tu começa a ver as pessoas cada vez... E muito baseado em cima da segurança pública, esse cara está lá. Ele e os adeptos dele fadando em andar armado. Eu até acho que tu pode ter direito a ter arma, eu não estou botando isso aqui, mas direito a ter arma não é ter uma metralhadora em casa. Não é ter licença para usar 30 armas para não sei o quê, para comprar quanto de munição. Não. Aliás, isso nem nunca foi assim. Antes a mesma, as coisas se vendia arma, mas também não era assim. Né? Então, estão pulando, mas não é esse. Esses dias eu vi um político conhecido, aí, um cidadão chamado Roberto Jefferson, num vídeo, vestido com uma roupa tipo cangaceiro, com 2 pistolas, com um revólver, dizendo que pá, porque é arma, porque é o cidadão, porque é isso, porque aquilo. Mas o que é isso? Então, é essa coisa assim, nós vamos voltar ao Bang Bang, Faroeste, né? Esse ponto que tu puxou, Chicão, quando o Indruzi bolou aí o roteiro, ele nem chegou a entrar nesse mérito da questão do armamento, vamos falar assim, mas muita gente justifica o caso, coloca o caso Lázaro como viu só como é bom as pessoas terem arma em casa, porque talvez quem esteja ouvindo não saiba, né, mas ou talvez escutem daqui a muito tempo, talvez nem lembre direito do caso, mas enfim, teve alguns relatos de fazendas e tal, que o Lázaro tentou entrar e tomou tiro de volta, revidaram, e ele fugiu, escapou, tal, trocou tiro com alguns. Nesses que tinham arma, ele não conseguiu entrar, e os que tinham, ele conseguiu. Então, algumas pessoas justificam isso, que deveria, então, ó, viu só, as pessoas têm que ter arma. E eu vi gente falando também assim, cara, imagina, tu tem uma fazenda no meio tu tá a quilômetros de distância de qualquer centro urbano. Aí tu vai chamar a polícia quando tem um cara armado no teu pátio? Não, tu tem que ter uma arma. Daí a resposta aí é uma resposta de leigo minha, cara, quem é que disse que não pode ter porte de arma no Brasil? Não sei, pelo menos, né? Existe, a arma não é um item proibido no Brasil. Além de existir, houve recentes alterações tornando os calibres permitidos muito mais fortes. Então, a questão é... Pois nós temos né? 9mm, nós temos ponto .40, a gente tem ponto .45. Isso é arma de combate, né? Uma ponto .40 é uma... Tipo, até que ponto... então... O que estão querendo com isso? Acho que as pessoas que pedem isso nem sabem disso, não tem né? Que a pessoa pode ter arma legalmente em E casa. o calibre, né? Porque... Não é só a arma que pode ter, mas não é simplesmente um 38, isso. né? É uma arma pesada. Daí tu bem pontuou que é a situação. Se eu moro num local, né, afastado, eu não vou esperar a polícia chegar e o cara entrar dentro da minha casa para eu ter uma reação de legítima defesa. É exatamente por isso que o Estado, na hora a Polícia Federal, ela faz análise e verifica se tu necessita ou não, né, de usar aquele armamento. Se, né, a tua vida tem essa periculosidade, aí eles vão te passar digamos, onde faltou a palavra agora, vai ter o direito ao uso, né, do armamento. Só que 300 homens passaram 2 semanas procurando um cara no meio do mato com armamento de guerra e não acharam. Aí o rapaz, o tiozão, o malandro, vai ter um 38 ou uma 9mm, ou uma 45 ou um fuzil 562 em casa e ele vai acabar com qualquer tipo de delito, porque ele tá armado. Então, se ele tá armado, nada pode acontecer.
Então, Esse é o mais pensamento legal quando do os caras cidadão falam, médio "Não, brasileiro. se o Estado não te defende, tu tem o direito de defender." Então, um cidadão minimamente preparado que vai lá, faz aqueles cursinhos e tal. Eu fiz isso aí para registrar para ter arma. Tu dá aquela meia dúzia de tiro ali, que não cerveja. Tu tá preparado para ter uma .45 em casa, tia. Que fura uma parede com tijolo. Não, mas é um absurdo, cara, dizer isso, tia. E aí se fala em violência, cara, aí se a gente avançar um pouco mais, e aí não é tão meu. Eu atuo muito pouco na área penal, uma área que eu gosto muito, a minha área de atuação mesmo é trabalhista previdenciário. Até no nosso escritório eu falo com o Gabriel, meu sócio, ele, mas penal, volta e meia entra uma coisa, é porque eu gosto muito, então é onde me leva a estudar um pouco, mas não tenho oportunidade, me dedico muito pouco. Mas a questão da violência, eu por outros caminhos já debati bastante, segurança, porque todo mundo fala numa coisa quando se fala nisso. Se fala na consequência. Agora, na causa, ninguém fala em combater. Não, ninguém fala. Só fala na consequência, que é a vida perdida, que é o cara que está drogado, que tem que matar, que tem que invadir a favela, papapá. Mas que esse cara, legitimamente, o Estado não deixou para ele uma outra opção e o tráfico, a criminalidade fez o papel do Estado. Fez o papel do Estado lá no casebre dele, com o céu aberto correndo, com o papapá, né? Deu lá a sacolinha, deu feijão, deu arroz, deu o primeiro 38 dele para ele ganhar a graninha, para ele vender a paranga, para ele dar uma informação. Papel de quem? Do Estado. Então, a causa ninguém combate. A causa ninguém combate, ninguém se atreve. Pode dizer assim, não, mas quem tem que dar educação é a família. Quem tem o Estado não, quem tem que dar educação, isso aí é papel da família. Mas e se a família não dá? E aí, qual é o papel do Estado? Quando se fala assim, não, porque não, tem que ter lá a escola, eu defendo muito a escola de tempo integral, mas não é a nossa pauta aqui. Mas tu tem que preparar essa coisa. Porque se nós temos uma geração perdida hoje, eu até me atrevo a dizer aqui que nós temos uma geração perdida, porque a cadeia do jeito que é aqui não ressocializa ninguém. E era para ser isso. Tem o doutor que tem mais condições de falar que eu. Não. Até porque nós temos um sistema prisional aí, me parece que para mais de 300 mil pessoas, e temos bem mais de 500 mil de pessoas presas. Aí todo mundo, não, tem que estar preso, vai. Primeira instância, segunda instância, tem que prender, mas nós temos 40%, 30%, quase 50% cumprindo pena provisória, porque era para estar solto, cara. Era para estar solto, ele não está ameaçando o processo, ele não está ameaçando testemunha, ele tem que estar. Ou então muda a Constituição. Vamos lá, mas de forma legislativa. De forma legislativa. Então, esse problema da criminalidade, eu sou mais ou menos assim, eu já discuti mais do que o caso Lázaro. E eu me preocupo muito com uma coisa, com a causa. Muito mais do que com a consequência. Porque a consequência o Estado pode abafar. Agora, a causa, o Estado tem que curar. Sim. A causa é um presídio central com 5 mil homens. E muitos indevidamente presos. E quando eles saírem dali, eles não estão ressocializados. Mesmo a ALEP, Lei de Execuções Penais Brasileira, é uma carta quase que, para mim, perfeita. Só que não adianta a gente ter a legislação, não adianta a gente ter a pura lei. A gente tem que ter um investimento do Estado para o devido cumprimento da lei. E nunca houve, e com essas políticas públicas existentes, nunca haverá. Então, como bem o Chico apontou, o problema é a causa. Porque nem quando eu falo de uma situação, de uma abordagem policial, o problema não está na abordagem, ou como o policial deixou, às vezes, o emocional levar. É no preparo e na lei que indica como deve ser a abordagem. Porque ele já sai despreparado. Então não espere alguém que é despreparado, tenha emocional, para se tornar preparado no meio do caminho. Sim. Então, e o mesmo caminho a questão da comunidade. O rapaz que está ali traficando, está cometendo um delito e vai ser preso, vai ser jogado para o sistema prisional, ali já é o fim da linha dele. Ele iniciou sem ter um mínimo do ensino fundamental e ensino médio, não teve oportunidade de trabalho, muitas vezes teve que trabalhar para a criminalidade, né, como a gente apontou, que deu toda a base, né, estrutural, econômica e social, num local onde o Estado nem entra.
Se tu mora numa comunidade, tu não consegue receber uma carta. Se tu mora numa comunidade, o gás não leva para ti porque acha que vai ser assaltado. Se tu mora numa comunidade, a escola vai ser a pior possível. Então, essa é a falta de capacidade do país. Eles não conseguem dar o mínimo possível. Mas depois eles querem o quê? Que o rapaz vai lá e jogue flores para eles. Jogue flores para a sociedade. Não, eu vou... É que nem aquela realidade social brasileira, que é agora com o Big Brother até pontuado, é muito claro. 7% das pessoas que moram em comunidades são pobres de renda baixa conseguem aferir a linha social, conseguem ir para a classe média. 7%. Então a gente faz uma margem de 100 garotos que nascem numa comunidade, 7 deles vão conseguir sair dali. E os outros 93, o que vai acontecer com eles? Quantos desses vão morrer no crime ou vão ser presos? Quantos desses vão estar no presídio? Quantos desses vão daí para a sociedade vale a pena, porque vai servir de mão obra barata? Né? Aqueles que não conseguirem, aqueles que não forem para o crime e também não conseguirem, né, um nível social maior, para o Estado é muito bom, né, Chico? Daí tu é especialista. Vai ser a mão de obra barata, né? Tu chegou, Cassius, num dado muito importante aí desse 7%, isso que eu ia falar agora. Eu ia dizer que as pessoas costumam responder isso que tu falou aí, de o jovem ali não teve oportunidade. Aí a primeira resposta que tem é: mas tem vários exemplos de jovens que saíram das comunidades, estão aí trabalhando, é só querer e tal. Mas isso aí, digamos, seria outro assunto, né? A gente tá falando de casal, acaba que a gente tem que entender isso, né? Que nada é simples. Isso é o que a gente mais fala aqui, né? Não é em 15 minutos que tu vai explicar uma situação, né? Tem vários ramos para onde é que ir, e esse é um exemplo. Cara, as exceções acabam, sim, né? Por mais clichê que seja, mas as exceções, elas confirmam a regra. 7% das pessoas que estão ali numa comunidade, que estão em situação de pobreza, conseguem passar daquele nível. Agora, e os outros 93%? E qual é a principal ferramenta desses 7%? Porque o que teve, que eu te falei, que foi uma situação, acho que do Gilberto, né, um participante do Big Brother, e posteriormente teve uma reportagem, né, toda uma base de pesquisa do Luciano Huck. Né, não nem levanta a questão política, mas, né, é importante, né, que todo mundo deveria trazer informações assim para, no mínimo, conscientizar e trazer a realidade do país. E o, né, Gilberto, que é um economista, que saiu de uma comunidade, uma origem totalmente pobre, e né, certamente agora passou muito além da classe média, mas, né, buscava, o cara, você imagina, esse doutor, né, fora do país, né, nos Estados Unidos, então é um outro nível, né, cultural. Ele deu exatamente esse exemplo, que existe um muro na questão, né, social no Estado, e a ferramenta que tu possui é um machado, né, uma ferramenta para quebrar aquele muro. E o que é essa ferramenta? É a educação. É a única possibilidade, naquele cenário, de conseguir né, ser superior a ele. Então, quem consegue estudar e manter um nível cultural dentro daquela realidade, né, de estudar, de buscar um trabalho, de buscar uma afirmação profissional, ele vai ter a ferramenta e ele vai batendo a vida inteira. 15, 20, 30 anos para, né, ter a transição daquele fato. Mas qual é o problema? É aquele que está lá e não tem a ferramenta. A ferramenta não foi colocada na mão dele. O que vai acontecer? O mundo vai continuar de pé a vida inteira. Achar que essa educação chega para todo mundo, né? Nem isso, né? O mínimo da educação nem chega para todo mundo. Se o mínimo tivesse a oportunidade, pelo menos, de pegar a ferramenta e ir contra o muro, já seria um cenário diferente. Só que aquele 7%, a gente falou assim, tem um fulano, tem um ciclano que conseguiu. Sim, mas tu sabe como é que foi a vida dele? Tu sabe o que ele enfrentou? Tu sabe as perdas emocionais e sociais, econômicas que ele teve para conseguir chegar naquele segundo? Só que ele tem que buscar uma vida toda para conseguir alcançar os 7%. Só que daí que a gente volta para nossa conversa, se um policial sem racionalidade e com o emocional despreparado encontrar aquele jovem, ele acabou com a vida dele. Mesmo ele estudando, mesmo fazendo o que ele quer, ele acabou em 1 minuto, ele acabou. Mesmo ele querendo estar no 7%, já era. Ele vai acabar em 1 minuto. Por quê? Porque ele está numa situação de marginalidade. E naquela situação ali de marginalidade, o poder do Estado é total. Então, né, o cidadão, ele não tem poder nenhum, ele não tem representatividade, não tem direito nenhum. Ele é o caso do Lázaro quando está na mira, depois sem munição, sem nada. O Estado executando ele. O jovem que está nessa área de risco e ele é abordado por uma questão policial, é abordado por um delito que não é dele, ele é mais um executado pelo Estado. Não com a sua vida, mas com a sua progressão de vida, com a sua, né, realidade social.
Então, né, que a gente falou, a gente acaba trazendo os problemas, mas é que aquilo mesmo, o Chico falou, tá tudo lá na origem. O problema começa lá no, né, na forma de trabalhar. E depois vai acontecer isso, é racionalidade, é emocional, é questão social. E a polícia, é que a gente falou, ela é o final da linha, mas ela é um final totalmente despreparado. É um final que ele simplesmente executa, mas o pensamento, a linha de raciocínio e a cultura vem lá de cima, né, gente? Vem naquela área ali que não é difícil chegar, mas quem chega toma conta de tudo. É, Eu me atrevo a dizer aqui que a educação chega, não atinge uma parcela ínfima da população, mas eu estou falando de educação básica. Eu advogo aqui para o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Sapucaia do Sul. Então, a gente tem esse conhecimento assim, de um município com 28 escolas. Né? A evasão escolar, o que é, tia? Mas é porque as crianças vão para a escola para comer. Daqui a pouco ele cai um pouquinho no crime, ele não vai. A Miriam, minha esposa, foi diretora há 5 anos da maior escola do município, uma escola em torno de 1.500 alunos na Vila Transurbe e Mediações, que é abaixo da linha da pobreza, assim, a grande maioria. A Miriam, nesses 5 anos, pegou aluno com 12, arma 12, daquelas de cano cerrado, assim, de um cano só, assim, minha Nossa na sala Senhora. de aula. Pegou 38 na sala de aula. Pegou maconha muitas vezes, mas chegou a pegar mais de 1 quilo na pasta de aluno. Negociava com os pais do aluno que iam lá para ver com a diretora, e ela é muito benquista na coisa. Assim. Pai que ia com tornozeleira e ela caminhava até certo lugar porque ele não podia ir até o lugar, tá? Para manter as crianças na escola. Para manter as crianças na escola. E essa realidade, né? Chico, essa realidade que tu tá falando aí, a gente não escuta, a gente não vê na TV, ela é totalmente escondida, né? A gente Então, gera vê, voto, né? a gente vê nos filmes Cidade de Deus, né, enfim, nesses filmes assim, aí tu olha, tu acha, tu fica ali, né, impressionado. Na Cidade de TV Deus. tu vê falar em meritocracia, por exemplo, que eu acho uma coisa estúpida. Assim, um pensamento. Eles dizem, tu é de esquerda, é de direita. Não, cara. Mas não é uma questão nem de esquerda, nem de direita. Mas meritocracia para o cara que largou lá com outro que largou ali no bairro, com casa com piscina. Não. Então vamos ver a meritocracia, mas vão todo mundo largar junto. Vamos Meritocracia todo mundo é lá na largar junto. Holanda. Na Irlanda, daí tu pode falar em meritocracia, porque né, a Mas nós base é a estamos mesma. aqui. Mas nós vivemos aqui, cara. Vamos olhar para a realidade da nossa gente. Não me vem com essa coisa mirabolante. E aí depois, aí o cara, ele é a vítima do Estado. Ele já é vítima do Estado quando nasce. Ele só Ele se sente assim. nunca deixou de ser vítima do Estado, né? O Nunca. O poder maior Estado que o vem Estado tem é contra executando ele. ele. O Estado vem executando ele no ventre. No ventre. O Cassius fala sobre isso no nosso episódio lá no 17 do racismo. O Cassius comenta, a gente bota até um trechinho da música, né? Que fala que a realidade de muitos desses, né? Pra mim é um negócio que até me deixou bem pensativo, assim, porque realmente pra mim nunca foi minha realidade, nunca precisei me preocupar com esse tipo de coisa. Mas ele falou que, tá aí ouvindo aí, que é como se fosse tu é um alvo, tu tá sempre tentando não ser o alvo, né? Tu tá andando nas sombras, tu tá fazendo o possível para não ser achado. Tem que cuidar a roupa que tu usa, tem que cuidar onde é que tu anda, porque a tua vida é uma eterna fuga. Esse negócio Vou de dar o meu roupa na exemplo maior, sociedade. essa situação, né, que eu vim de comunidade, né? Eu tenho origem em comunidade carente de Porto Alegre. Inclusive, né, grande parte da faculdade fiz morando em comunidade. E uma preocupação minha quando chegava em casa ou saía de casa é o que aconteceria quando eu chegasse lá na comunidade. Até eu entrar em casa, até eu estar estabelecido no local onde eu morava. Porque aqueles 5 minutos ali de passar por dentro eram os 5 minutos mais longos da minha vida. Porque se desse um dia, desse errado, não adiantava nada do que eu fiz. Não adiantava nada do que eu faria depois. Então, né, exatamente na música que a gente citou lá no 17, ela apontou isso assim, você não sabe a dificuldade, né, a filosofia que ela passa, é a realidade que eu tive que fugir para poder sair dali.
porque tu entra com medo. E o medo não é da comunidade, o medo é do Estado, porque a comunidade ela é marginalizada. Então, se o Estado ele te achar ali dentro, ele vai te executar. Entendeu? O Lázaro, que aconteceu, na comunidade carente é todo dia, porque todo dia que tu estiver lá dentro, o Estado te achar, ele não vai conversar contigo, ele não vai te trazer educação, ele não vai te trazer oportunidades, ele vai te trazer execução, desde o ventre até tu conseguir ser o 7% e sair de lá. E agora a gente pode puxar até para que a gente já passou bastante tempo, mas a gente pode puxar assim, ó, que isso que o Cássio falou agora, né? Dependendo do jeito que tu é achado dentro de uma comunidade, tu pode ser alvejado pela polícia, porque tu parecia muito com aquele outro que roubou ali o mercadinho da esquina e tomou. E aí tu vai comemorar que os policiais metralharam alguém, como tu tá comemorando que metralharam o Lázaro, porque o Lázaro tudo bem, né? Um caso conhecido, todo mundo viu que o cara tava fazendo absurdos e mataram. Agora, para as pessoas pensarem que a lei é uma só, as coisas deveriam funcionar de um jeito só. Então, se aquele jovem que está ali lutando, estudando todo dia, né, fazendo o trabalho dele, pegando o ônibus, indo para a comunidade de manhã, de noite e tal, se ele está fazendo o máximo que ele pode para andar na linha e para sair daquela realidade, ele merece ser recebido com uma abordagem correta, que pergunta o que ele está fazendo ali, tal, e siga. Ele não merece receber um tratamento de chegar nem perguntando quem é e dando tiro para depois perguntar. Então, por que a gente vai achar que é a mesma coisa, como o Chico falou, é Chico, é Francisco, somos todos, né, deveríamos ser todos iguais e todos ter direito a pelo menos, né, uma abordagem que é o que está previsto ali na Constituição, na legislação. E o caso do Lázaro, a gente já falou bastante aí, mas pô, se ele tivesse tomado então 5 tiros, né, que derrubassem ele e aí depois fosse teste, o cara tomou, o cara virou brincadeira, virou videogame. Quantos tiros do fuzil 7.62, tá aqui, deve ter mais. Precisa para imobilizar uma pessoa, para deixar ele sem ação. Na perna do indivíduo, ela arranca quase que a perna fora, imagina eu. O cara ele tá sem ação, ele largou a arma, né? Porque não é filme do Rambo que tu toma tiro e fica botando e costurando. Não! Não, esse tipo de ação que a gente é contra, assim, e acho que o Estado democrático de direito, que a gente ainda está no Estado democrático de direito, né? Parece que não, mas estamos. Mas a gente ainda está, né? A gente ainda consegue ter minimamente essa impressão que nós estamos numa democracia. Porque é incrível que nós estamos na terceira geração dos direitos, né, fundamentais. Isso é incrédulo quando a gente olha para a sociedade. Fazer esse panorâmico, né, panorama óbvio que nós, né, todos da área do direito, a gente tem que fazer lá no início da teoria da Constituição. Chegamos à terceira geração. E é isso que está acontecendo. Imagina quando era a segunda. Os caras têm coragem de dizer, pô, mas tem problema na democracia? Tem. Qual é a solução? Mais democracia. O sistema, e o Cássio falou antes, é muito bom. Se o STF é ruim, a instituição não. Se as pessoas que estão lá não são boas, é bom o método de chegar, de indicação, vamos discutir. A Câmara de Deputados é ruim, eu acho péssima, mais de 500 picareta. Tá? A instituição ela tem que estar ali. É a forma representativa. Assim como o Senado, os 3 pilares, executivo, legislativo e judiciário, aí vai um imbecil desse, está lá o presidente da República, ele é um imbecil. Aí tu pensa assim, não, vamos fechar tudo e vamos dar o poder para ele. Não, mas é bacana isso. Não, tá tudo uma droga aqui, vocês acham tudo. Eu, meus 3 filhos, o número 4, o cara chama os filhos pelo número, rapaz. Mas agora tu já viu um troço desse, que empatia, né? Meu pai tem 3 filhos, né? E sempre me chama, minha mãe, eu sou Chico, Cadinho e Beto. Quando minha mãe xingava, ela chamava João Ricardo, João Alberto, João Francisco. Tu já sabia que a coisa estava preta. Mas imagina, ô 01, vem cá. Já é um exemplo. Aquelas coisas. Não, mas para te ver... E daí as pessoas de bem, né? Porque não dá para a gente achar que 70% da população é de mal. Mas entrou nessa, e muito em cima da violência. Eu estou puxando isso para dizer, porque a violência me parece que foi o maior pilar desse cara. Resolva a violência dando arma para ti. Se o Estado falta, tu tá lá com teu 38. Não, cara, com a tua 45. Vai acabar a moleza. 17 vai acabar a moleza, vai acabar... É isso aí, não tem essa. Agora acabou a moleza pro crime.
E o pobre faceiro ali, ele precisa trabalhar quase um ano ganhando salário mínimo para comprar uma ponto .40 dessas, não sei o quê, 20, 30 mil. Né? Mas então o que ele é o alvo. Ele deu carta branca, não. Ele vai na loja de arma, a única coisa que ele sai dali é aquela capinha de alvo. Que a arma ele deixa lá que ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Chicão, Mas, a gente... Pode falar, termina aí. Não, só para terminar, daí dizer assim, não, mas como é que o bandido pode ter arma? O bandido não pode ter arma, ele tem porque ele é bandido, cara. Senão ele não tinha. Senão ele não tinha quem pode ter arma. Não, mas é isso. Só para terminar, desculpa se eu me alonguei. Não, essa lógica eu acho muito boa também. Os caras falam, mas por que o bandido podia matar as pessoas e o policial não pode? Cara, não é óbvio. Ele é bandido. Ele não tá certo, né? O bandido não tá certo. Tu transgride a lei, mas parece que o que transgride a lei tem que ser comparado com o que não transgride. Não, ali tá o exemplo dele. O que é na legislação do criminal? A gente fala, como eu me torno um criminoso? É quando eu cometo o ato tipificado como delito. É apenas isso. Então, se eu tenho uma arma, eu cometi o delito. Por que o fulano não pode ter? Porque senão o fulano não era... Por isso que tu não é criminoso, porque tu não tem uma arma ilegal. Como é que a arma chega... Isso, e como é que a arma chega aqui para o transgressor? Porque a arma entra no país. E como é que a arma entra no país? É o bandido que tá na fronteira? Não, é o bandido que traz a arma? Traz, mas ele não traz sozinho, né? Ele traz com o Estado. Então, ele falou, o problema é lá na causa. A questão da abordagem, eu falo da questão da polícia, o problema está na lei que diz como deve ser a abordagem policial, como deve ser a estratégia para chegar lá e pegar o Lázaro. Ali já está o erro. Aí vocês querem que depois dê certo? Não dá. Infelizmente, não dá. O que eu, assim, o Indruz aí já tá há um tempo nos observando, o que eu só queria ler rapidinho, porque hoje a gente ia ter um convidado aqui que acabou não respondendo mais pra gente, acho, tomara que ele esteja bem, né? Não deu mais as caras, senhor Vitinho, ele já foi mencionado aqui outras vezes, uma hora dessa ele aparece. Mas ele colocou um trechinho aqui de um livro, eu só queria ler pra vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, vocês já devem ter visto, eu nunca tinha visto. É uma citação. Vou ler aqui, vocês escutem, né? Se já o conhecem, tudo bem. Se não, vocês façam uns comentários o que vocês acham disso. Quando rolou esse caso do Lázaro, ele colocou isso num grupo de WhatsApp. Eu vou dar uma lida aqui. É o seguinte, abre aspas. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque faço parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. John Donne. Eu não sei se é essa a pronúncia certa. Mas enfim, a ideia, né, no post disso é dizer que a gente não pode tratar um homem de um jeito e os outros homens de outro, porque somos todos, né? Somos iguais, não adianta. Não adianta a gente comemorar a morte de um ser humano e achar que depois ficar bravo se comemorarem a nossa, né? Enfim, essa reflexão aí. O Cassius perdeu aí a conexão, quem sabe ele vai voltar daqui a pouquinho no vídeo aí, vamos esperar. Mas... voltar para as dicas. E já voltamos para as dicas, né, menino Indruz? O que tu achou do meu momento pensativo aí, Chicão? Não, eu acho que e vendo do Vitinho, que eu já tive a oportunidade de algumas conversas com ele, o Vitinho é da revolução permanente, da união das pessoas, né, de um Estado sem fronteira até. E é verdade, tia, isso não pode ter a separação do eu, do individualismo. É o coletivo. Nós temos hoje mais de 500 mil de mortes, mais de 500 mil, e parece que se banaliza. Eu vou dizer como é que se banaliza. Nós tínhamos no mês de março, chegamos a média, e todo dia tu vai falar 3 mil e tanto, 4 mil mortes, Agora está todo mundo muito tranquilo, está morrendo 2 mil pessoas por dia, a coisa está melhorando. Gente, mas o que é isso? Banalizou total, né? Banalizou. Não se tem... E a gente pega isso, sabe por que eu digo que banalizou? E aí que eu queria chegar na desunião, porque assim, ó, é um lá, é outro aqui. Eu perdi 4 pessoas bem chegadas a mim. 2 pessoas muito chegadas e outras 2 amigos, assim, mas 2 pessoas muito chegadas mesmo. E imagina
imagina se fosse concentrado. Caiu o avião da TAM, morreu 100 pessoas, né? Cento e poucos. Né? Olha a comoção que foi aquilo. A Boate Olha a Kiss. comoção. A Boate Kiss, 200 e tantos jovens. A comoção daquilo. Qual é a comoção que tu vê com o Covid-19? Bem pelo contrário, tentando ser abafado, tentando... Estou falando por parte do Estado. Olha, eu não sou muito desse discurso, né, de tanto assim exacerbado, digamos assim. Eu não sou tanto desse papo assim de a culpa é toda do governo, porque realmente tem uma pandemia. Mas se a gente for parar pra olhar, cara, a gente tá vivendo um extermínio, né? São 2.000 pessoas morrendo por dia. A gente tá sendo exterminado. Meio milhão de Necropolítica. pessoas mortas Não em um tenho ano. dúvida que nós teríamos muita gente morta, 200, 300 mil, até 500 mil, não é esse o discurso, mas a banalização, Uhum. a banalização. Ah, isso aí não, vamos parar com o mimimi. Aham. Vamos parar com o mimimi. Se o jornal nem não importa a TV, não importa o jornal, se fala em mortes, só querem falar de Covid, só falam de Covid. Puta que pariu, cara, tem 3.000 pessoas morrendo por dia, quer que eu fale sobre Será o quê? que o Lázaro não morreu de Covid? É, vieram com essa também. Eu vi no Olha, WhatsApp isso aí. é Ele veio lamentável. também. Tá doido. Então, a banalização disso, eu estou falando, a banalização. Nós estamos no. Né? O cara morreu, tá morrendo. Primeiro começava a dizer, não, tá morrendo os velhos e tal, porque quem tem porte atlético e tal. Papá. Eu perdi um amigão, cara, parceiro, 47 anos. Perdi um amigo, irmão de uma vida toda, a minha idade, um guri com 57 anos. Morreu há um mês atrás, ele esteve aqui em casa, mora em Camboriú, e eu ia seguida a Camboriú na casa dele, sempre que vinha a São Leopoldo, ficava aqui um dia, e ele disse para mim, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. E ele era meio negacionista, cara, eu tenho as conversas nossas no WhatsApp desde o momento que ele pegou, fez o teste, e me falando e piorando, assim, e tal. Ele dizia, eu estou assintomático, e... Puxa. Entendeu? A gente teve exemplo aqui, bem próximo, eu tive meu pai no hospital, até a gente teve que dar uma travada aqui nas gravações por um tempo, foi ali em abril e maio, e a situação foi parecida também, quando ele pegou, ele sempre levou mais, isso aí, não deu muita bola, aí pegou, achou que tava tranquilo, quando foi ver, tava já com o pulmão comprometido, levamos pro hospital, e foi ali, no detalhe que ele não foi entubado, foi numa tarde ali que decidia se ele ia entubado ou não, acabou melhorando e graças a Deus hoje ele tá bem, mas isso é a realidade de todo mundo. Se for perguntar para cada pessoa aqui, todo mundo teve alguém próximo e virou normal, né? Virou banalizado, como disse Chicão. Esse é o fato. Esse é o fato. Nós aqui entramos só para ter noção assim, do que a gente precisa combater, e eu acho que isso tem que se combater mesmo. A SMED, Secretaria de Educação de Sapucaia, fez uma festa junina com todas as secretarias dentro e tal. Nós, enquanto sindicato, denunciamos, porque, enfim, estavam sem máscara, comendo, depois vão para as escolas e tal. Mas eu fiz vou dizer um documento, redigi uma coisa que não é isso. Que, além disso, é muito mais. O Estado comemorando o quê? O poder público comemorando o quê? Mas é hora de comemorar alguma coisa. É hora de comemorar alguma coisa. A gente comemora em casa, não vamos dizer assim, ninguém é Caxias. Eu chego aqui no domingo, faço meu churrasquinho com a família. Estou comemorando, estou até às vezes bebemorando, posso dizer aqui. Então, mas o fato não é esse. O Estado não pode dar esse exemplo de comemorar. De comemorar o quê? Comemorar o quê? Comemorar que mataram o Lázaro? Comemorar mais de 500 mil de mortos? Comemorar o quê? Não. Eu acho isso banalizar a vida. Estamos comemorando demais, né? Coisa séria. Então tá. É isso, gente. Posso fazer aqui a perguntinha rapidinho pro Chico, do nosso final de episódio. Então tá. Ô Chicão, vou te pegar aí agora e fazer uma pergunta. Tu não precisa. Acho que coloca o teu. Deixa eu ver aqui. Teu no mudo aí, Cássio. Tá dando uma travadinha aí. Se não. É que eu fui pro celular que eu tô
O computador reiniciou do nada. Não, não dá nada. Oi? Qualquer coisa a gente toca. Aham, melhorou. Querido Chico, seguinte, temos uma pergunta para te fazer aí, porque toda pessoa que entra pela primeira vez aqui no RomaCast, a gente faz uma perguntinha e tu não vai escapar dela. Agora já saindo do clima aí, esse clima complicado que a gente tava, clima pesado, né? Falando só dos absurdos que vivemos. Mas agora queremos fazer um negocinho um pouquinho mais leve para terminar o episódio, que é o seguinte. A gente quer te perguntar, Chicão, se tu tivesse a opção, se tu pudesse escolher uma pessoa para tomar um café por uns 30 minutos e bater aquele papo assim, papo chicão, aquele. E no teu caso, talvez tu não queira um café, talvez tu queira algo um pouquinho mais alcoólico, mas enfim. Se tu tiver 30 minutinhos para trocar ideia com qualquer pessoa que tu imaginar na tua existência, e que tu saiba que tem existido, que já está vivo, já morreu, que talvez até é uma pessoa fictícia, como já mencionaram aqui. Enfim, uma personalidade que tu pudesse 30 minutos bater um papo tranquilo e tu ia ter essa oportunidade. Quem tu escolheria? E por quê, né? O porquê sempre é bom, justifique sua resposta. Eu não tenho dúvida de dizer, tá, que se é uma pessoa que já partiu, que morreu, uma personalidade. Eu queria 30 minutos com Leonel de Moura Brizola. Pronto, eu não tenho o Eu menor não sei por problema quê, disso. eu E, sabia. e posso justificar até pela minha trajetória aí, né? Que não estamos aqui para falar de política, mas eu queria conversar com o governador, assim, até nesse momento, né? E fazer certas perguntas. E sentir, porque o Brizola ele tinha uma coisa que a gente não vê hoje, assim, ele tinha empatia. Ele te explicava as coisas de forma que tu conseguia entender e te dava o porquê. Eu queria ouvir dele, e ele usava muito, trabalhava nisso, que o grande mentor do trabalhismo foi Alberto Pasqualini. Talvez fosse a segunda pessoa, se eu tivesse duas opções. E eu queria ouvir dele essa explicação, essa justificativa de ser um meio termo, de quando se fala hoje fala muito em direita e esquerda, né? E ele diz assim, nós somos o socialismo moreno, Brizola dizia isso. E o socialismo moreno que é aplicado ao Brasil, não é lá, como o Cássio falou, não é na Holanda, não é na Holanda, é aqui no Brasil, não é na Rússia, não é em Cuba, é como as coisas são aqui. E o Pasqualini disse assim uma coisa, nós somos o meio termo entre os opostos contraditórios, capital e trabalho, nem Nova York, nem Moscou. E Brizola dizia mais simples, queremos um lugar onde a galinha possa conviver com a raposa. Né? Não somos contra o capital, não somos contra a propriedade, até gostamos tanto da propriedade que queremos que todo mundo tenha acesso. Então, se eu me alonguei, me desculpe, a pergunta é final, mas por isso eu queria poder sentar com o Brizola e até questionar esse tipo de pensamento. Eu tive a oportunidade, na minha juventude, de estar em algumas reuniões, assim, e o Brizola está lá. Até uma vez fui chamado de calça curta, que eu digo, a juventude trabalhista da época, numa reunião PDS. Mas, enfim, eu nunca tive do lado do Brizola, nunca tive... E eu queria mesmo essa máquina do tempo para meio minuto de conversa. Muito obrigado mesmo, e sempre grato pelo espaço. O teu sempre grato vai vir no final do episódio, com certeza. Antes disso, Chicão, muito boa a tua justificativa. Eu sabia que tu ia. Eu já imaginava quem tu ia escolher, mas a justificativa ficou ainda mais clara. E depois, agora, a gente vai abrir o quadro das dicas, nesse exato momento. No final de cada episódio, a gente dá uma dica, ou se quiser dar mais de uma, duas, três, enfim. Mas dicas, em geral, para as pessoas que ouviram até aqui. Pode ser sobre o assunto que a gente está falando, ou pode ser sobre qualquer outro assunto, bem tranquilo. E aí tu vai poder, se quiser puxar alguma coisa nesse sentido aí, Brizola e tal, dar tua dica sobre isso. Então, primeiramente eu vou chamar o senhor Anderson Indruziak, que eu tenho certeza que ele já está com a dica dele na ponta da língua aí, e a partir disso a gente vai dando as nossas. Ah, sim. Eu vou indicar um livro que é um romance, um conto, é muito bom de ler. É Torto Arado. O cara ganhou vários prêmios ano passado e ele conta um pouco dessa história de um Brasil que a gente não conhece, que a gente não convive, que é aquele Brasil das grilagens, né, de pessoas vivendo em pleno século XXI aqui, em regime ainda de escravidão e de servidão, né? Então, é uma história muito bonita, cara, um livro muito bom de ler.
Torto Arado. Cara, tenho. Agora eu consigo ver aqui no meu vídeo, vocês conseguem ver. Além dos meus bonequinhos que eu tenho ali no fundo, eu tenho um monte de livro ali. A maioria deles não foi lido ainda, então esse aí eu coloco na lista depois, né? Tem uma coleção boa, só não. O cara não para tanto pra ler. Cassius, tu tem a tua aí? Tenho. Diante do tema de hoje, da realidade, né, que foi alcançado hoje nos objetivos, questão de violência, questão social, questão política, acho que é um filme que uma grande parte, né, de todo o público já tenha visto, mas ele é tão atualizado, ele diz tantas coisas que mesmo quem viu em momentos como esses atuais no país, a gente tem que ver de novo, que é o Tropa de Elite 2, que ele tá todo esse contexto, né, o foco dele, óbvio, é violência, né, que é o que a gente tratou hoje, mas ele consegue inserir a questão, né, de educação, a questão de política e a real, né, a realidade atual do país, como, né, mesmo passado, acredito que faz cerca de 10 anos, né, se não 10, quase isso, que o filme aconteceu, mas ele é sempre atual e ele sempre, a crítica dele faz a gente pensar, né, e ver além dessa, infelizmente, dessa mídia social que hoje impera, das pessoas colocarem, como a gente falou, emocional, colocarem o ego na situação, colocarem o que acham que alguém falou que não tem lugar de fala, é o correto. O Tropa de Elite 2, ele traz esse contexto dele, né? A arte manha do filme é mostrar tudo isso, mostrar a violência, mostrar a política, mostrar como funciona o país, e daí sempre tem uma reflexão toda vez que tu consegue ver aquele filme. Cara, eu sou também suspeito de falar, porque eu gosto dos dois, os Tropa de Elite, muito. Já vi várias vezes, é Sim. fenomenal. Ainda mais pra quem não fazia ideia, né? Eu não sabia nem que existia algo parecido com o Bop quando eu fui ver. Então, é uma realidade que tá muito longe de muita gente, né? Então, vale muito a pena olhar esse tipo de filme e entender um pouquinho mais dessa realidade e não deixar só, como a gente falou nesse episódio inteiro, só para o momento da pipoca ali, tu falar sobre isso e depois esquecer como se não tivesse acontecendo, né? Segue acontecendo. Segue ali todo dia. A gente que não Sempre presta atual. atenção. É assim, ó, não vamos usar né, um termo técnico penal, é permanente, né? É um crime, É, é um é problema um, permanente. é um crime continuado. Continua. Então, ele tá sempre ali em locomoção. Ah, Chicão, tu já pensou alguma coisa aí pra dar de dica pra galera? Sabe que eu vou te dizer, é meio clichê assim, mas o meu filme preferido, eu daria de dica, é O Poderoso Chefão. Lá. Pô, Clássico. O livro, eu reli de novo o livro esse ano e até hoje não está aqui comigo, porque há poucos dias eu terminei de ler e o Gabriel me pediu. Ali, bom, eu acho aquele livro genial. O filme eu assisto uma vez por ano. Esse ano eu já assisti. Nesse tempo aí que estava eu tudo também. fechado, aí que fechou de novo, assisti de novo. Tá? Aliás, assisti o 3, mas quando eu falo Poderoso Chefão, eu falo do 1. E aí, se a gente for ver, é o crime, né? Assumindo um espaço, mas na mão de um homem que controlava um estado paralelo com uma inteligência. Ele fala uma das frases que eu uso muito, muito, que ele diz assim: quando a gente pensa com a cabeça do outro, tudo é possível. Então, isso é um grande fato na vida política, na vida das pessoas. Assim. Como é que o cara fez isso? Mas pensa com a cabeça dele. Não pode pensar com a tua, porque ele não fez com a tua. Ele fez com a dele. Então, a minha dica é essa aí. É antigo, mas é sempre atual, Cássio. Melhor. É o melhor. É aula para todos os aspectos, criminal, político, é demais. Ô, Chicão, eu fico até agora sei. A minha dica agora vai por lixo, né? Nem eu prefiro ficar com a tua aí, Que porque, isso? cara, esse filme, pra mim, até a gente já conversou bastante sobre ele nos nossos episódios que a gente falou sobre música dos anos 60, 70. A gente comenta do Poder do Chefão até, tem a trilha no fundo, num certo momento dos episódios. E eu comentei lá naqueles episódios que Poderoso Chefão, ele acabou sendo um ícone tão forte que ele influenciou até hoje. Tu olha filmes
cenas de filmes de crime e tal, tem muita base, né? Ele foi ele criou uma coisa assim, isso o filme, né? Sem contar do livro que eu não li ainda, mas todo mundo fala que o livro vale muito a pena ler. Então, e essa tua frase aí de pensar a cabeça do outro, pra mim, ela é muito importante. Porque eu gosto de fazer isso ao natural já. Eu exercito isso há muito tempo. De ficar pensando, antes de sair julgando, tu parar e eu sempre paro pra pensar, tá, mas e se eu fosse essa pessoa? Se eu tivesse nesse lugar? Que é a famosa empatia que falam hoje em dia, que já virou, já vulgarizaram, né? Já banalizaram a empatia. Mas simplesmente tu parar pra pensar, cara, tu achou isso sem lógica, mas te coloca no lugar lá, pensa com a cabeça dele, vê se não faz um pouco de sentido. Então, reforça a dica do Chico. E a minha dica, então, bem rapidão. Eu tava conversando hoje mesmo com um amigo e falei o quanto eu gosto de ver essas entrevistas podcast, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui. Mas esse formato Flow Podcast, que já existe vários agora, mas o Flow é um exemplo deles. E eu vou dar como dica o Flow do Ciro Gomes, que foi pro ar aí semana passada. E aí já vão dizer, tu vai votar no Ciro Gomes, não sei o que. Eu não sei em quem eu vou votar ainda, mas independente de ser Ciro Gomes, no Flow já foi um dos Bolsonaro, acho que foi o Eduardo Bolsonaro, já foi lá, já foi Boulos, já foi de todo mundo. E eu gosto de ver, porque é legal tu ver, as conversas são longas, essa do Ciro Gomes tem 5 horas, 4 horas e 40. Então, tu acaba, não que precisa ver tudo, né? Mas tu acaba pegando coisas, quando eles falam da família, quando eles falam, tu acaba pegando coisas ali que num discurso ali, no debate político, né, nos vídeos de campanha, simplesmente apaga, né? Tu consegue pegar coisinhas assim, tu consegue entender melhor como a pessoa pensa, o que ela viveu. Então, eu recomendo não só do Ciro Gomes, como outros também, tu pegar pessoas assim que tu acha, ó, eu não conheço essa pessoa, eu vou olhar. Vários desses que eu vi já, eu passei a, digamos assim, se eu não admiro, pelo menos eu respeito a partir de que eu entendi um pouquinho melhor a cabeça dessas pessoas e consegui entender o que elas estão falando ali. Então, recomendo isso, num geral, olhar esses tipos de conversas assim, bem fluídas, demoradas, ou ir nos canais de cortes, que é bem famoso hoje em dia, tu vai lá e olha os cortes, né, as melhores partes, digamos assim. Mas é sempre bom para ter uma ideia do que se passa e, né, ouvir ideias novas aí, porque do jeito que tá para a próxima eleição, tô ficando preocupado. Isso, gente. Isso. Se passamos no tempo, mas agradeço bastante a todos vocês pela participação aí em cima da hora e por tanto tempo. E tamo junto. Muito obrigado. Valeu, gurizada, e sempre grato. Léo, Sempre muito obrigado. grato. Uma boa noite a todos e sempre grato. Agora é contigo, Chicão. Mete o sempre Boa grato. noite, galera. Agradeço o espaço e sempre grato, galera. Feito! Aí, ó, só vamos aproveitar aqui, né? E nem precisa gravar lá, acho que deixa, né, Indruz? Vamos meter do jeito que tá. Uhum. Terminar aqui a gravação. E vou só pedir